Bom dia, igreja. Bom dia. Saudar os queridos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E assim, então, a gente continua a pregação, a exposição na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4, a partir do verso 30, até o capítulo 5, verso 2. Capítulo 4, a partir do 30, até o capítulo 5, verso 2. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar novamente. Senhor Deus bendito, nós pedimos que Seu Espírito Santo nos dê a compreensão desse texto, de tal forma que sua intenção ao fazer o apóstolo Paulo registrá-lo fique clara na nossa mente. Dá-nos também, Senhor, a disposição de Te obedecer e receber com gratidão aquilo que o Senhor nos oferece. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Amados, nós estamos desde o início do capítulo 4 na parte prática da carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo enumera as responsabilidades que nós temos, nós cristãos, depois de termos dito os nossos privilégios. Então, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo nos fala a respeito do plano eterno do Senhor, que ele concebeu antes da fundação do mundo, de ter um povo para si, para ele mesmo. E ele fala desse plano, ele fala de como Jesus, o Filho, veio a esse mundo para realizar esse plano, derramando o seu sangue precioso por nós, e como o Espírito Santo aplica os efeitos da obra de Cristo ao nosso coração. Paulo fala também no capítulo 2 sobre a graça de Deus que nos une, nos perdoa e nos transforma. Também no capítulo 2 ele diz que nós agora fazemos parte do que ele chama a nova humanidade. Agora nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. No capítulo 3 ele falou do ministério dos apóstolos, como eles receberam do próprio Senhor a revelação a respeito desse mistério que é a igreja. E Paulo vai terminar o capítulo 3 orando para que Deus nos dê entendimento, para que nós cristãos sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso interior em todas essas verdades. E ele vai começar a desenvolver o que vai representar em termos práticos nós sabermos tudo isso. Porque de que adianta nós sabermos Efésios 1, 2 e 3 se nós não temos os exemplos práticos que estão nos capítulos 4, 5 e 6. Ele começa o capítulo 4 falando a respeito da necessidade de, como irmãos e participantes de todos esses privilégios, nós mantermos a unidade no Espírito. Um só Espírito, chamados na mesma esperança da nossa vocação, uma só fé, um só batismo e um só Deus, a quem nós todos servimos.
ele fala depois da necessidade de cada um servir de acordo com os dons recebidos do Senhor. Como nós nos edificamos, como um edifício que vai sendo construído, graças ao esforço e à contribuição de cada um com os seus dons. Ainda no capítulo 4, ele vai falar da necessidade, ele começa a falar da necessidade de viver uma vida santa. Santa, separada. Separada do que, Rodrigo? Do mundo. O Beto acabou de comentar também. Uma vida que seja digna desses privilégios que ele fala nos capítulos 1, 2 e 3, de tudo que nós recebemos. Deus nos amou, nos elegeu, nos predestinou para Ele. Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus nos deu bênçãos espirituais. E em gratidão, nós temos que viver de uma certa maneira. De uma maneira que seja digna, que seja de acordo com isso que Deus nos fez. Enquanto isso, nós sabemos que o mundo continua nos seus pecados. O mundo continua ignorando a Deus. O mundo continua na dureza do coração, nas trevas de consciência, no desconhecimento total do plano de Deus. O mundo continua caminhando a passos largos para a destruição e para a condenação que os seus pecados merecem. O apóstolo Paulo nos fala disso. E nos lembra que nós poderíamos estar entre eles, mas Deus nos chamou. E Ele nos chama como? Beto lembrou agora no início, através da palavra. Somos chamados pelo Evangelho. E agora Ele nos dá o privilégio de sermos chamados filhos. E temos que andar de acordo com esse chamado. Mas nós não andamos para ser salvos. Porque nós fomos salvos, nós andamos dessa maneira. Nós manifestamos a nossa salvação no nosso andar, no nosso viver. Na última mensagem nós vimos no nosso falar. Em termos práticos, Paulo vai usar aquela figura do trocar de roupa que a gente viu. Diariamente nós nos despimos do velho homem, nos renovamos no espírito do nosso entendimento e nos vestimos de Cristo. E são sempre dois passos. Nós precisamos dizer não ao pecado e dizer sim a Cristo. E vimos que se a gente fica só no negativo, a gente cai no legalismo, naquela religião opressora que tem aquela lista de coisas que você não pode fazer. Não, 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 não. Mas essa não é a ética cristã. Mas se a gente fica também só no lado positivo, pensando que a ética cristã é só fazer o bem e amar, a gente se esquece, que existe pecado que precisa ser mortificado. Existem erros que precisam ser confrontados. Nós, como cristãos, não podemos ter medo ou receio ou evitar o confronto. O confronto é necessário em amor. Na mensagem anterior a gente viu 4 exemplos práticos disso. Em relação a esse trato que nós temos uns com os outros, a gente viu deixar a mentira, é a parte negativa, falar a verdade em amor, falar a verdade da maneira correta, no tempo certo. A gente viu deixar a amargura e o ressentimento, mas nos irarmos. Quando a verdade está sendo colocada em jogo, quando a santa palavra é vilipendiada. Terceiro, a gente tem que parar de roubar e começar a trabalhar.
E vimos que, segundo a ética cristã, por que nós trabalhamos? Para ter dinheiro. E para que a gente tem dinheiro? Para ajudar os outros. Essa é a ética cristã. E quarto, a gente viu não dizer palavras inúteis, palavras sem proveito, palavras torpes, palavras podres, e falar palavras que edificam, palavras que transmitam graça, bênção para as pessoas que estão nos ouvindo. E no texto que nós acabamos de ler, Paulo mais uma vez faz um contraste, só que dessa vez ele está falando especificamente do Espírito Santo. Nos 4 contrastes anteriores, ele fala dos relacionamentos, mas aqui ele vai falar especificamente do Espírito Santo, do relacionamento do cristão com o Espírito Santo. E mais na frente ele vai fazer mais 4 contrastes, só que com outro ponto de vista. E a estrutura dessa passagem que a gente acabou de ler agora é que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. Essa é a parte negativa. E a parte positiva é: nós precisamos nos perdoar, sermos compassivos, nos amarmos e andarmos como Cristo andou. Então, se você me acompanhar, começando no verso 30, e eu faço a leitura na Nova Almeida Atualizada, na NAA, a palavra fala: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Primeiro ponto, querido, que a gente precisa esclarecer: nós precisamos ser lembrados de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal, uma pessoa que sente felicidade, sente tristeza, ri, se emociona. E por que o Espírito Santo é um ser pessoal? Porque você não entristece uma força. O Espírito Santo não é eletricidade, não é campo magnético, não é um fluido, não é uma nuvem, não é um gás, e nem é um líquido que vem do céu. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E ele não é uma coisa, porque coisas não podem ser entristecidas, e Paulo fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, quando ele fala dessa maneira, é óbvio, está implícito que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem personalidade, ele é pessoal. Às vezes a gente pode justificar essa nossa dificuldade porque a Bíblia usa algumas metáforas para se referir ao Espírito Santo. E às vezes nos dá essa sensação de que é uma energia ou uma força que vem de Deus. Nós mesmos, agora no capítulo 5, logo na sequência, vamos escutar o apóstolo Paulo nos falar: deixem-se encher do Espírito. E a primeira ideia que vem à nossa mente quando a gente lê isso um pouquinho mais na frente, é de que o crente, o cristão, ele é como se fosse um vaso, um grande copo, né? E o Espírito Santo é um líquido que Deus vai enchendo, derramando, colocando, até que nós fiquemos cheios. No Antigo Testamento também é comum, quando a gente via a presença, a glória de Deus, e o autor dos textos sempre nos dizia que essa glória enchia o templo. A gente fica com a ideia da nuvem, talvez um gás. Infelizmente hoje, nós temos pastores que acham que o Espírito Santo é uma força e algo que eles podem controlar. As pessoas, infelizmente, pensam que um crente espiritual, um crente forte, um crente que anda próximo do Senhor, é alguém que chegou num nível tal de espiritualidade que esse crente manda no Espírito Santo. Decreta, determina
E as coisas acontecem no mundo espiritual. Nada mais absurdo do que isso. O Espírito Santo, como nós vimos, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Você não dá ordens a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, querido, guarda isso. Não é você ter controle sobre Ele, é você ser controlado por Ele. Nessa relação, quem manda é Ele. Não nós, não você. O Espírito Santo deve ser amado, honrado, servido, adorado, crido, tanto quanto o Pai e o Filho. Outro ponto que o apóstolo Paulo nos fala é que ele é o Espírito de Deus. Não sei como é que está na sua versão, na minha fala exatamente assim. Espírito Santo de Deus. A Almeida, a revista atualizada, eu acho que ela fala Espírito de Deus. E eu não sei como as mais novas estão lidando. Mas ele fala dessa maneira porque é algo enviado por Deus. É Deus Pai e Deus Filho que dizem ao Espírito que venha até nós e que habite em nós. E nós já vimos que isso acontece no momento da nossa conversão. Nós reformados costumamos dizer e comprovar isso com as palavras, principalmente com Efésios 1, 2 e 3, de que não existe um segundo batismo e que a prova de que o Espírito Santo habita em nós é justamente porque nós somos controlados pelo Espírito. E Paulo vai falar nas suas outras cartas que o Espírito é um espírito de ordem, é um espírito que não gera confusão, é um espírito da verdade. Outro ponto que nós precisamos observar, e nós estamos só tentando entender quem é o Espírito Santo primeiro, é que Paulo nos fala que nele, nesse Espírito, nós fomos selados para o dia da redenção. Está no verso 30, finalzinho do verso 30. E essa frase é o que vai determinar tudo mais que vai vir a seguir. Porque quando a Bíblia fala do dia da redenção, ela diz que esse é o dia em que Jesus Cristo voltará. E quando o Senhor Jesus vier, Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai redimir o seu povo do estado de corrupção e cativeiro que nós nos encontramos agora. Ele vai redimir a criação que está afetada pelo pecado, e Ele vai introduzir o novo mundo, o novo céu, a nova terra, onde habita plenamente a justiça e o amor. Esse dia, o dia da redenção, é a nossa maior esperança. Enquanto nós aguardamos por esse dia, nós dizemos frequentemente que nós já somos salvos, mas ainda não. É normal dizermos que fazemos parte do reino que já começou, mas ainda não chegou ao seu ápice, ao seu clímax. O Senhor Jesus já iniciou o seu reino, mas Ele vai concluí-lo com a sua segunda vida. Nós já fomos salvos da culpa do nosso pecado, mas continuamos pecadores. Nós continuamos sofrendo as consequências do pecado, assim como a criação continua sofrendo as consequências do pecado. E para que a gente não desfaleça aqui nesse mundo, aguardando o dia da redenção, Deus envia o Espírito Santo ao nosso coração como uma marca, como um selo.
E aqui a gente começa a entender qual o papel do Espírito Santo nesse plano que Deus concebeu desde antes da fundação do mundo. Deus envia o seu Espírito aos corações daqueles que creem, daqueles que se arrependem. Deus envia o seu Espírito como sinal da sua propriedade. É uma marca. Ele está dizendo, é meu. Isso não faz com que você deixe de ficar doente. Isso não faz com que você deixe de ter dificuldades. Isso não faz com que você se torne invencível. Você apenas é marcado como propriedade exclusiva do Pai. Quando a gente ouve o Evangelho e pelo ouvir nós cremos em Cristo e nos arrependemos do nosso pecado, esse é o processo da conversão, Deus nos dá o seu Espírito. E esse Espírito nos diz, você agora é meu. E no dia da redenção, você será completamente redimido. Já temos o Espírito Santo habitando em nós. Os teólogos antigos dizem que você quer saber se você é convertido, você quer saber se o Espírito Santo habita em você. Se ele realmente habita em você, você vive constantemente uma guerra dentro de você. Porque o velho homem, o velho Adão e a velha Eva continuam ali. E eles estão constantemente em guerra com o Espírito Santo que também já habita ali dentro de você. Talvez por isso você já tenha reparado quantas vezes nós desanimamos na nossa caminhada aqui desse mundo. Várias, né? Eu, pelo menos, várias, inclusive várias por dia. É muito difícil viver num mundo caído, um mundo que é marcado pelo pecado, um mundo em que as relações estão deteriorando, um mundo onde nós estamos assistindo tanta injustiça, cada vez mais injustiça. E às vezes a gente pensa em desistir. E para que a gente não desista, e para que nós não percamos toda a esperança, e para que nós não viremos as costas para o Senhor, Ele envia o Espírito Santo ao nosso coração. Então o Espírito Santo nos fala, olha, leia este livro. E à medida que nós lemos esse livro, aquelas verdades todas, elas saltam aos nossos olhos e a nossa esperança se renova. A nossa fé se acende. Por que você acha que durante todos esses anos, e eu não sei há quantos anos você tem caminhado junto ao Senhor, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as evidências externas de que Deus não existe, de que o mundo é um caos desgovernado, por que você continua perseverando? Por que você ainda acredita em Deus? Por que você ainda crê na vinda do Senhor Jesus? Você acha que é pelo seu próprio entendimento? O que nos sustenta e segura é exatamente o Espírito que Deus enviou ao nosso coração, como um selo, como uma marca para o dia da redenção. É esse Espírito que nos conforta, é Ele que nos transmite a certeza de que Deus é fiel. E Deus é fiel à sua palavra. É esse Espírito que nos consola na hora do sofrimento. É esse Espírito que nos dá esperança quando a gente vive num mundo caótico. Um mundo que parece completamente desgovernado. É Ele que nos garante que nada disso é o fim. Que existe um Deus no controle de todas as coisas. E que o dia da redenção se aproxima.
É desse Espírito que nós estamos falando. E Paulo nos fala para nós não entristecermos esse Espírito. E por que ele está dizendo isso? Porque se é o Espírito Santo que me transmite essa esperança, essa segurança, se é esse Espírito que me traz o entendimento de todas essas coisas, se é o Espírito que me carrega enquanto eu aguardo o dia da redenção, se eu entristeço o Espírito, eu perco essas coisas. É óbvio, querido, eu não estou falando que você perde a sua salvação, porque o próprio Espírito é um selo, a marca de que você é salvo. Mas você perde todas essas bênçãos associadas ao Espírito Santo. Lá no Salmo 51, é um salmo de Davi. Davi escreve logo depois que ele peca. Ele vai falar que pedir ao Senhor que não tire o Espírito Santo dele. Mas o mais incrível desse salmo, pelo menos para mim, não é ele pedir que não retirasse o Espírito dele. É Davi dizer: restitui-me a alegria da salvação. Não é não tira o teu Espírito de mim, é me dar novamente a alegria de ser salvo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a alegria de sermos crentes. Quando você olha para a igreja perseguida e você vê que as pessoas se recusam a negar o Senhor, preferindo a morte, é esse Espírito que leva elas com alegria ao martírio. Eu conto sempre aos irmãos, quando eu tenho chance, de um vídeo que eu recebi há muito tempo atrás, de um menino de 10 anos de idade, muçulmano, que se recusa a negar a fé no Senhor Jesus Cristo. E esse menino, ele é metralhado numa calçada. Quem de nós tem metade dessa fé? Porque sempre que eu me lembro disso, eu me envergonho da minha própria fé. Mas é o Espírito Santo que dá essa força, essa certeza de que as pessoas viram para você e falam: eu vou te matar, e eles se lembram da palavra do Senhor Jesus. Não tenham medo dos que podem matar o corpo. Eles só podem fazer isso, eles não podem fazer mais nada com você. É o Espírito Santo que faz com que a Bíblia faça sentido para nós. Não sei se você já passou por essa experiência de você estar lendo a palavra e de repente parece que cai uma luz e você fala: então é isso. E você consegue ligar coisas com outras que você leu. É o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos essa comunhão que nós temos uns com os outros. É o Espírito Santo que faz com que você tenha vontade de orar. E você com toda certeza sabe, você já passou por isso. Você sabe o que é andar no meio da escuridão. Quando você está frio, vazio, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia. Você começa a olhar para o mundo só debaixo da perspectiva humana. Você não vê Deus nos fatos, nos acontecimentos, nas circunstâncias. É o Espírito Santo que faz todas essas coisas. E que nessas horas ele pode estar sendo entristecido por você. Tudo bem, Rodrigo? Então, o que entristece o Espírito Santo? Está aí, verso 31. Que não haja
lendo na NAA, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Na NVT, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. E a primeira coisa que chama a minha atenção quando eu leio essa lista é: por que Paulo escolheu essa lista? Por que Paulo não colocou aqui adultério, roubo, idolatria, imoralidade? Por que essa lista? Porque todas essas coisas são reações nossas ao erro do nosso próximo. Sempre que você discorda de alguém, querido, essas são as reações. E Paulo escolhe essa lista porque o Espírito Santo é o selo para o dia em que todas as coisas vão ser restauradas. O dia da restauração é o dia em que nós vamos poder amar de maneira verdadeira, onde o perdão vai ser completo, onde não vai mais existir nada entre você e o seu irmão. Lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedece a Deus, juntamente com a sua esposa, primeiro eles quebram o relacionamento com o Senhor Deus. E depois, logo na sequência, eles quebram o relacionamento entre si. E já começam a brigar. Você se lembra? Quando Deus questiona, o que você fez? E ele fala, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Imediatamente começa. O objetivo da redenção, do dia da redenção, é exatamente esse. É o reatar do que foi quebrado, daquela comunhão. Comunhão com o Pai e da comunhão uns com os outros. É a unidade da raça humana. O que nós quebramos com a nossa desobediência, o Senhor Jesus reatou com o sacrifício dele na cruz. Todos os pecados entristecem o Espírito Santo, mas nenhum pecado vai entristecer tanto o Espírito Santo como esses, porque esses vão contra o objetivo do Espírito Santo. Você não precisa, por exemplo, ser um adúltero, um ladrão de banco, um traficante, um pedófilo, basta fazer isso daqui. E qual deve ser a atitude contrária? Lembra do esquema de Paulo? Não para o pecado, sim para Deus. E o verso 32, introduzido pelas palavras na NAA, pelo contrário, na NVT, em vez disso, vem 3 atitudes. Paulo diz, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros. A NVT vai dizer, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se. Essa é a vida no universo redimido. Bondade, compaixão e perdão completo. E por que a gente tem que ser bondoso? Por que nós devemos ter compaixão? Por que devemos perdoar uns aos outros? Final do verso 32, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Quer um motivo para perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que tirou o seu direito? O motivo é Deus te perdoou. Nós estudamos no ano passado, fizemos um estudo de 1 ano sobre o perdão. Um estudo muito bom para nós. E nesse estudo nós passamos pela parábola do credor incompassivo.
aquele que o rei chama porque ele tem uma dívida de 10.000 talentos. E o material, o nosso livro que nós estudamos, um dos autores estipula a dívida em 193.000 anos de trabalho. Tem como pagar? Eu acho que não. E ele sai da presença, ele é perdoado. O rei fala: tá bom, tive compaixão de você. E ele sai dali e encontra o seu amigo que lhe deve 100 denários. 4 meses de trabalho, 3 meses e meio de trabalho. Ele agarra o amigo pelo pescoço. O amigo diz que não tem como pagar, pede tempo, pede que ele seja compassivo. Ele chama os guardas, manda prender o amigo. E aí o pessoal do palácio, assistindo tudo aquilo, chama o rei e fala: olha, o cara que você acabou de perdoar fez isso daqui com o cara que devia a ele. E o rei chama novamente e fala: servo mau, eu te perdoei de uma coisa que não tinha preço. Por que você não teve compaixão do teu próximo? Oração do Pai Nosso, nós passamos por ela também. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não é? E a gente para de ler nesse versículo, não foi? Foi, né? Pois é. Mas se a gente continuar, a gente vai ver: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que o seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Mateus 6, verso 12 ao verso 15. A nossa afronta ao Senhor era imperdoável. E Ele nos perdoou. Como podemos nos recusar a perdoar alguém que nos ofende? Verso 1 do capítulo 5 vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, vamos imitar ao Pai. Se o Pai nos perdoou, nós imitamos ao Pai, perdoando também. Nós não imitamos o mundo. Desde o início do verso 4, a gente não anda como o mundo. A gente não se veste como o mundo. A gente não fala o que o mundo fala. A gente não ouve o que o mundo ouve. Você já com certeza ouviu, não sei se é uma piada, para mim é algo sério, você já ouviu alguém falando que anda como pato, voa como pato, faz quá igual o pato, e alguém tem o desplante de dizer para você que não é pato. Espera aí. Se você se diz cristão, mas você anda como o mundo, se veste como o mundo, ouve o que o mundo ouve, fala o que o mundo fala, não vem para mim dizer que você é crente. Você não é. Paulo vem falando desde o início do capítulo 4. Andar de maneira digna do seu chamado. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser filho, para fazer parte da família do Senhor. Verso 2 do capítulo 5, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Cristo sofreu no nosso lugar aquilo que era para nós sofrermos. E Ele pagou a nossa dívida,
que nós não tínhamos como pagar. Pouquinho mais na frente, no capítulo 5, nós vamos ver, entre os contrastes, o exemplo do lar cristão com marido e mulher, o exemplo do lar cristão com pais e filhos, e nós vamos ver o exemplo cristão do nosso relacionamento de trabalho. Não somos mais servos e senhores, mas como funciona a nossa ética de trabalho. E logo no início, entre marido e mulher, Paulo vai usar a comparação de que Cristo se amou e se entregou por nós, pela igreja. E é assim que nós, maridos, devemos cuidar e amar das nossas esposas. Queridos, se nós somos discípulos daquele que foi crucificado, nós precisamos viver em amor e precisamos nos entregar em amor pelos nossos irmãos, como ele se entregou por nós. Amém? Amém. Fecha teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela liberdade que temos de te cultuar, pela liberdade que temos em pregar a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que nós não entristeçamos o teu Espírito Santo, que ele esteja sempre nos reforçando a fé, nos dando a alegria de servir, nos dando a alegria de sermos cristãos, Pai. Pedimos também que ele nos dê a aplicação dessa palavra aos nossos corações, Pai, como lemos no início do profeta Ezequiel, que ele nos tire esse coração de pedra, Pai, e nos dê um coração de carne, um coração obediente, um coração em que as tuas leis estão escritas nele, Pai. Nos dá, Senhor, essa bênção sem tamanho. É o que nós pedimos, agradecidos no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.